Tá? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Luiz, né, aos colegas aí de parceria aí de aula, né, os nossos convidados, né, vamos começar esse nosso bate-papo agora. Eu preparei uns slidezinhos. Primeiramente, eu queria apenas me apresentar, né? Meu nome é Elton, estudo Arte Bicharra dos Santos, eu sou natural do Rio Grande do Norte, moro em Manaus desde 97, sou servidor da Justiça Federal desde 2002, né, e trabalho em gestão de unidades na Justiça Federal, ali, cargo de diretor, comecei em 2006, né, passei por gestão de juizado, gestão de vara de execução fiscal, assessoria de turma recursal, assessoria de juizado, e agora estou em vara criminal de diretor de secretaria, né, gestão, desde 2017. Bem, vamos lá. Ana, eu vou aqui no compartilhamento, na setinha, não é isso? Setinha para cima. Isso, no Setinha para chat. cima. Tá. Verde. Só um minuto, gente, por favor. Elton, você está usando duas telas? Não, não tô. Não tô. Eu tô no Que meu notebook. alternativamente você manda o material para O a Ana e a Ana arquivo para compartilha. vocês. Tá, então deixa eu enviar, que eu acho que é até melhor. Né? Pode ser, Ana? Pode. Estou procurando aqui. Já mandou não, né? Quando mandar, pode me avisar, Elton. Não, não mandei não. Só um minuto que eu vou enviar. Tá. Você recebeu aí, Ana? Recebi. Só um minutinho que tá baixando aqui. Um minutinho, Elton. Tá, ok. É um arquivo pequeno. Tá aí. Apareceu para vocês? Apareceu sim, mas está aparecendo Eu. o slide O reduzido. arquivo, né? Sem a exibição. Não está no modo de apresentação, Ana. Não estava no Isso. modo de apresentação. Agora tá? Tá sim, Ana. Tá joia. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa eu. Para mim tá parecendo meio esquisito, mas vamos seguir do jeito que está. Ana, você me dá esse apoio aí, por favor, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nós vamos conversar um pouco, né? O questão de sistemas processuais, tramitação de processos. Como que a gente pode fazer com que esse sistema ele seja aprimorado, não o sistema em si, a tramitação dos processos seja aprimorada
tramitando de forma mais fluida dentro dos sistemas. O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode contribuir? Né? Então, aí é por isso que a gente faz o questionamento. O que eu posso fazer para melhorar a tramitação dos processos? A gente que trabalha com a parte de gestão das unidades, a gente tem observado que essa preocupação, ela tem que partir, fazem parte que tem atuação dentro da tramitação do processo, né? Seja dentro do judiciário, seja fora do judiciário, as partes no processo. E é por isso que a gente está aqui, né, conversando com vocês, que é da advocacia, para vocês terem uma participação, terem uma contribuição muito importante. Nós acreditamos que essa participação, essa contribuição de vocês é muito valiosa para que tenha uma fluidez na tramitação dos processos e possa contribuir para a gestão nossa do judiciário e, por consequência, trazer resultados positivos para vocês e para os seus clientes, né? Então, assim, com as técnicas e conhecimentos corretos, é possível superar obstáculos de forma eficiente e rápida, né? Num primeiro momento, no primeiro contato com o sistema PJE ou qualquer outro sistema, no caso o EPROC, que é o do colega do Rodolfo, né? Acredito que vocês trabalhem com ambos os sistemas, ou até outros, né? Aqui no Amazonas, além do PJE, tem, em alguns, acho que tem alguns setores também que trabalham com o EPROC, tem o ESAGE e o PROJUDE, que é na Justiça Estadual, né? Então, aí nós temos essas informações com relação à eficiência do sistema de justiça. Nós temos a percepção de que a eficiência ele passa necessariamente não só do aprimoramento do aperfeiçoamento do sistema das unidades judiciais, do judiciário, né, das secretarias, dos gabinetes. Ela passa necessariamente, como eu falei no início da minha fala, da participação de todos, a contribuição de todos, né, que é principalmente com o processo eletrônico. Eu cito como exemplo essa questão da colaboração e a coparticipação e compromisso de todos no normativo que estabeleceu, que instituiu o sistema, os processos eletrônicos, o PJE, na primeira região, tem os dispositivos que ele fala da forma como o advogado, a responsabilidade do advogado de juntar as peças de determinada forma, fazer o cadastramento, né? E esse movimento, ele segue, é feito e vai adiante. Não existe no nosso PJE, acredito que em todos também é assim, não existe a opção, por exemplo, se houver algum equívoco, algum erro, de ser retornado, ser devolvido para a parte para correção. Não importa, seja advogado, seja Ministério Público, seja Defensoria Pública, né? Então, uma vez distribuído o processo, uma vez peticionado no processo, é responsabilidade de quem pega dali em diante fazer as correções, eventuais ajustes, né? Esse é um conceito que a gente já utiliza dentro das secretarias, né? Nos modelos de gestão modernos, mais atuais. Hoje, nós sempre buscamos nas equipes colocar, gente, se você faz a sua tarefa, quando passar adiante, você tem que passar o processo para a tarefa seguinte com perfeição. Quem pegar a seguir, ele não vai revisar o que foi feito para trás, né? Pode acontecer? Pode, né? É aquilo que a gente chama de retrabalho, isso vai tardar, vai demorar, vai atrapalhar a tramitação do processo. Por isso que a gente busca sempre ter esse zelo, né? Fez a tarefa, passou adiante, quem pega adiante já não teria a obrigação, ele pode até fazer uma conferência, uma análise rápida, né? Então, esse mesmo conceito a gente quer trazer, quer levar até vocês essa necessidade de a gente manter essa colaboração, esse compromisso, essa cooperação, vamos colocar assim, né? Uma vez que havendo essa cooperação, todos vão sair ganhando com isso, né? O sistema ele avança de forma rápida e segura quando todos cooperam e se movem na mesma direção, né? Esse é o conceito, essa é a cultura que a gente tem que desenvolver, a gente tem que abraçar daqui para frente. Então, no PJE, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de sistemas processuais de um modo geral, né? Então, assim, todo e qualquer sistema,
ele tem as suas formas de peticionamento, os seus detalhamentos, a forma seja distribuição de processos novos, incidentais, peticionamentos intercorrentes. Então, assim, as informações que são lançadas nos manuais, elas têm que ser algumas situações elas precisam ser observadas com maior atenção. E é nesse ponto que a gente vai trazer no curso. Né? Se você pegar os manuais de utilização dos sistemas processuais, são manuais longos, bem detalhados, com muitas informações, isso aí está aí na internet, são fontes abertas, né? Mas, por vezes, a gente acaba não observando informações importantes. Mas e que informações importantes são essas? E é isso que a gente está aqui. Porque nós, a partir da tramitação dos processos dentro das secretarias, para que determinados detalhes de peticionamento, de distribuição, de manifestação, eles vão fazer a diferença, eles vão facilitar a análise, eles vão facilitar a triagem. E se facilita essa análise, se facilita essa triagem, com certeza isso vai trazer o benefício na tramitação, na celeridade dos processos. Elton, Oi, pois não. eu queria ouvir do Evânio, da Marina e do Sérgio, qual que é o sistema de tramitação que eles mais comumente usam? Eu Ótimo. trabalho mais com PJE mesmo. Sérgio, Muito pouco com EPROC. certo. Você está No aonde? estado do Pará. Você está no Pará, joia. Isso. O EPROC, que eu também tenho o AB lá de Tocantins, eu tenho pouco processo lá. Eu uso o EPROC quando eu trabalho lá, no sistema de Certo, lá. legal. Marina já falou aqui no chat que é o PJE, joia. Certo, Oi? PJE, tá. O Sérgio é do Pará, não é isso? A Isso. Marina é de onde? Cadê o chat? Inclusive, o Dr. Carlos É de Haddad, eu já Salvador. até despachei com ele. Ah, que interessante, Sérgio. Já foi juiz em Marabá, Legal. juiz federal em Marabá. É, isso. Na época ele estava em Marabá antes de ir para Montes Claros. Isso, daqui que ele foi para lá. Isso. Hoje o Dr. Carlos está sendo homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ah, que legal. então ele não pôde Bacana. comparecer. Ah, tá. Aqui, ó, o Evânio falou Recife PJE. Legal. Então você veja que JE. sim, o foco muito é ainda PJE, pelo menos para esses lados aqui, né? De Então, Pernambuco, Bahia, Maranhão, aí, Pará. tá Vai lá. certo, então tá ótimo, né? Obrigado, Luiz, obrigado pela contribuição aí, Marina, Sérgio, Leonardo, enfim. Então, esses detalhes de tramitação, de distribuição, aquilo que a gente percebe que auxilia a atividade, a triagem, a análise de processos, a gente começa a perceber que determinadas ações que a gente faz ali no PJE contribui. E, assim, uma coisa que eu observo, porque eu também, na condição de diretor da unidade, por vezes eu preciso fazer distribuição de processos. E quando eu faço a distribuição de processos, eu observo esse detalhe porque eu sei que vai ajudar. Então, naquele momento, eu estou, digamos assim, fazendo até a atividade, estou fazendo às vezes do advogado, né? Distribuindo o processo. Quando é que eu distribuo o processo? Eu trabalho na vara criminal, quando eu vou fazer desmembramento de processo, criar uma ação paralela para uma pessoa só, né? Hoje mesmo eu distribuí um conflito de jurisdição, né? Os juízes suscitaram um conflito negativo, então, dentro da primeira região, então eu distribuo no segundo grau, porque a rotina é a mesma. Seja eu estou distribuindo o processo dentro aqui no 1G, um desmembramento, ou no processo, esse jurisdição, no 2G, a rotina, o caminho é o mesmo. O que vai mudar são algumas especificidades dependendo da classe, que aí é o que eu vou falar aí mais adiante nos slides seguintes, né, que a gente fala de fluxos, tá ok? Pode passar, Ana, por favor. Aí são alguns números. Eu quis trazer esses números para vocês em relação
Isso aí são médias, tá? De 2025 na primeira região, né? Por que eu trouxe esses números? Porque, assim, a forma de gestão, desculpa, eu vou falar muito essa questão de gestão, porque não tem como a gente falar de aperfeiçoar a tramitação de processo, trazer melhores resultados, maximizar a utilização de recursos, sem falar em gestão de atividade, né? Gestão de risco. Então, assim, e por que eu trago os números? Porque, assim, cada unidade vai ter as suas especificidades, né? As varas juizadas, elas são as mais sobrecarregadas, né? Aí tem média de 15 mil, 16 mil, mas aqui, os juizados têm a média de 30 mil processos, 32 mil processos, é quase o dobro do que está aí, né? Então, assim, os gestores, eles precisam encontrar formas de reorganizar as secretarias, reorganizar os gabinetes, de modo a receber essa demanda, que teve um acréscimo aí em virtude até depois no período da pandemia, alguns anos depois, agora que está dando uma estabilizada, né, para poder processar essas informações, melhorar o desempenho das unidades, né, e não prejudicar o nosso cliente principal, que é a sociedade, que são os mais necessitados, no caso, dos juizados, né? Ana, passa para o seguinte, por favor. Tá. Isso aí não é uma criação minha, não. Isso aí eu retirei de houve uma indicação para premiação de uma unidade, e eu achei bem interessante o que ele desenhou ali, que foi uma modificação, uma mudança na gestão da unidade dele. E essa gestão, ela passou necessariamente por detalhes de peticionamento de processo, na distribuição de processo, na forma que você escolhe classes, assuntos, não fazer esse peticionamento, essa distribuição de forma, não, vou usar o genérico, né? O peticionamento com alguns detalhamentos, isso ele faz grande diferença. Mais à frente eu vou mostrar para vocês a nossa mesa de trabalho, né? Eu vi na internet e nas plataformas de treinamento, a mesa de trabalho de advogado, ela é completamente diferente da mesa de trabalho do usuário interno nas unidades judiciais, né? E isso eu quero mostrar para vocês, porque assim como eu quero saber como vocês trabalham, eu quero que vocês também vejam como a gente trabalha, porque dessa forma a gente vai fazer uma cooperação, a gente vai fazer uma colaboração. Eu vou citar um exemplo de um caso de um advogado que ele estava com dificuldade de peticionamento. É uma situação bastante simples e tudo mais, né? Só que, por que eu quero citar esse caso? Porque eu fui lá, eu disse, não, o senhor me mostra aí, porque ele foi falando coisas, eu cheguei e disse, olha, isso aqui não estava fazendo muito sentido, não, se o senhor puder, faça um print screen da sua mesa de trabalho, da sua tela, para eu só entender qual o caminho que o senhor está seguindo. E aí foi quando a gente foi e desenrolou, né? Então, eu dei a dica para ele, porque o que acontece? Existem unidades, inclusive, eu já ouvi isso de amigos recentemente, eu disse, não, então vá lá, pega o manual, veja como distribui, como é que faz. Eu acho que essa não é a forma correta. Assim como nós, de dentro do sistema, queremos auxiliar vocês em fazer da melhor forma possível, ensinar a fazer da melhor forma possível. Vocês já fazem, vocês já trabalham, isso aí é fato. A gente quer somente acrescentar alguns detalhes, algumas dicas, caso, obviamente, vocês já não tenham conhecimento, né? Mas são dicas que quero que entre na percepção de vocês que, se fizer, vai trazer uma contribuição, vai trazer algo que vai ser positivo para a tramitação de seus processos. E de certeza, se o processo... Opa, diga lá. Eu queria saber deles se eles já fizeram algum treinamento de peticionamento no PJE ou se eles já viram esse manual de uso do PJE. Porque aqui todos os três estão falando né, de PJE. Quem Eu pode não nos ajudar? fiz nem o, nenhum programa, nenhum curso do PJE. Na época, quando iniciou, aí a OAB fez algumas palestras, né?
Mas depois é a gente na prática aí, errando, acertando, enfim. É isso. E hoje aqui, né? A verdade é essa, Tá né, Elton? aí, tá aí, Sérgio. Você falou um negócio Interessante, Sérgio. interessante, mas é isso aí que você falou, Sérgio, é interessante. Tentando acertar, insistindo, buscando informação, porque, de fato, quando, olha só, nós de dentro, o treinamento também ele veio muito tempo depois, tá? Então, assim, a gente começou, digamos assim, no tranco. Depois é que foram saindo, ó, tem um curso aqui, um curso ali e É, tal. mas o que E, que acontece? Desculpa até te cortar aí, professor. não, Vocês que tranquilo, fica à estão do vontade. lado de dentro, é fácil, que você só dá aponta o erro para a gente. Nós temos que errar, nós temos que provocar, nós temos que nos lançarmos, né? Então não tem o que fazer. É verdade. Infelizmente, a luta é essa, né? Mas olha só, Sérgio. Pois é, mas é isso que eu acabei de falar, né? O comentário que alguns colegas já fizeram, e alguns ainda fazem, que eu não concordo. Para mim é até grosseiro. É chegar e dizer, ah, não, o advogado não sabe, ele que deu o jeito dele. Ah, o Ministério Público não fez isso, ele que deu o jeito dele. Tá entendendo? Eu acho que o caminho não é esse. Primeiro, porque não é uma comunicação adequada. Né? Esse assunto de comunicação vai ser até também ponto do nosso curso, né? Que é uma parte muito importante também para o funcionamento do sistema de justiça. Né? Então, assim, o objetivo, como eu disse, desse curso é chegar e ir nos detalhes, nas partes mais importantes, naquilo que vai, com certeza, auxiliar vocês. Tá certo? Ah, eu queria até aproveitar e te perguntar, você enfrenta alguma dificuldade hoje? Ainda tem alguma dificuldade no PJE, coisas que não faz muito sentido lá na distribuição ou peticionamento? Não, por enquanto não, até porque a minha advocacia, ela é assim mais administrativa, né? Eu Uhum, trabalho mais com prefeituras, câmaras municipais, então meu trabalho ele é mais voltado a essa área. Eu verdadeiramente eu peticiono pouco, não peticiono muito ainda. uhum. Mas Meu pode trabalho vir é a mais peticionar, né? administrativo. Hã? Mas pode vir a peticionar, Não, direto. Não, assim, não peticiono muito, mas toda semana né? peticiono, não tem jeito. Então, O Elton, tá olha certo, só, é, a- o Evânio falou que ele assistiu algumas aulas no YouTube. certo. Para quem chegou, acabou de chegar, nós estamos querendo saber, pessoal, qual é o sistema de tramitação que cada um usa e se a pessoa já passou por algum treinamento, ou leu o manual de uso, né, desse sistema de tramitação. Porque é uma coisa para nós, né, tão básico, é tão óbvio, né? Como que, por exemplo, a OAB não oferece cursos, né, de peticionamento nas plataformas, né? Peticionamento eficiente, efetivo nas plataformas, né? Mas não, tá todo mundo, cada um por si, Deus por todos. Eu queria que vocês se manifestassem, Manoê, Aline, Evânio, Evânio já falou, né? Tem algumas aulas da UAB em Minas Gerais à disposição no YouTube. Ah, sim, aí, ó, o Evandro tá falando. Marina também, se quiser falar. Mas é uma coisa que era para ter um foco muito maior, né? Porque é a porta de entrada, né? É inacreditável, né, que a gente seja tão pouco atento a essa porta de entrada. Luiz, Elton, os colegas vão saber, Oi, né, os nossos colegas advogados, nossos parceiros. Quando eu comecei a advogar no PJE, o primeiro processo que eu peguei foi na Justiça do Trabalho, que na verdade foi uma das precursoras do uso do PJE, né, a Justiça do Trabalho. E eu já havia mais de 2 anos que eu advogava, e Elton, eu não consegui, na verdade, eu ia protocolar uma contestação. Eu não consegui fazer o protocolo da contestação porque eu não sabia. E porque na época também a OAB não prestava auxílio nesse sentido, né, nem orientação.
Eu até acho interessante essa nossa busca por conhecimento no YouTube e a disponibilização de aulas pelo YouTube, né? Muita coisa, muito conhecimento a gente pode ser adquirido dessa forma, mas nada Sim, substitui uma instrução, né? Uma conversa, principalmente com aquele que está do outro lado do balcão, aquele que estava no dia a dia ali, e por ele estar nessa posição, vamos dizer assim, no topo de uma montanha e ver uma planície, ele tem uma visão maior das dificuldades todas, como você tem, as dificuldades todas que os advogados, né, no geral, têm com relação ao PJE. E isso não pode ser dito que o PJE tem anos e que, na verdade, seria, vamos dizer assim, um conhecimento presumido do advogado. Não é. Muita coisa e muitos detalhes, até a gente mesmo dentro da própria justiça, a gente não se atenta. E é muito interessante essa pontuação dos procedimentos do PJE para o próprio advogado, né? Porque o manual, na verdade, o manual ele passa aquilo que são muitos detalhes, que na verdade, às vezes é em excesso, e o que o curso vai trazer para exato. eles, né? O que o Elton vai trazer é um filtro. Ele vai filtrar aquilo que é importante, é o que mais importa para o advogado na vasta experiência dele. Exato. Você tocou num ponto interessante, eu vou fazer só um adendo aí. Porque, assim, o manual, por vezes, ele é preparado pelaquela pessoa que tá ali voltada para o desenvolvimento da ferramenta. Necessariamente foi desenvolvido por aquele que trabalha com a ferramenta. Né? Por isso que eu trouxe ali a questão dos números de unidades e tal, porque assim, o PJE, ele está ali, ele tem um formato, só que ele tem um fluxo, que a gente vai tratar mais à frente, ele tem um fluxo específico do criminal, ele tem um fluxo do civil, ele tem um fluxo de juizado, ele não é um padrão. Né? Então, assim, quando se faz o manual, não tem o manual do criminal, não tem o manual do civil, não tem o manual do GF. Tá entendendo? Então, o manual é uma fórmula lá genérica, serve para tudo. Você fazer o feijão com arroz. Agora, nós mesmos, quando começamos a trabalhar tramitando os processos, a gente começa a observar, poxa, isso aqui poderia ser diferente. No criminal, a gente faz assim, no civil faz diferente, no GF faz de outro. Quer ver um exemplo? GF trabalha muito em lote. Então, tarefas, ferramentas dentro do PJE para trabalhar em lote é uma coisa muito útil para eles. No civil, mais ou menos. No criminal, usamos pouquíssimo. Né? Então, assim, a gestão de cada unidade depende da realidade, das especificidades, quantidade de processos. E esse caso prático que eu trago aqui não foi só resultado das ideias do diretor que chegou lá conversando com a... Não, isso aqui ele começou a observar a partir de peticionamento, da forma como é feito o peticionamento, como é que são ajuizadas as ações. Opa, essa daqui eu estou verificando que já tem, eu estou identificando de plano o assunto, estou identificando de plano a classe, e uma vez estando perfeito, ele já vai fazendo os encaminhamentos. Né? Eu vou mostrar mais adiante a questão das telas, seja da mesa de trabalho, e aí você vai avançando nas camadas. Ali, no card do processo, ele tem informações básicas que elas são relevantíssimas para quem trabalha na triagem. Na hora que recebe os processos, ele olha, opa, isso aqui está dentro daquele fluxo que a gente já definiu que vai passar direto. Já vai direto para a perícia, já vai direto para aquilo. E que a gente quer passar, olha, casos como esse, a gente vai dar a sugestão que faça assim, porque quando bater na secretaria, bater na triagem de secretaria, opa, esse aqui já joga para cá, já vai acelerar. E aí você vê essa questão da redução dos prazos. Né? Essa unidade ela tem 32, quase 33 mil processos, é uma unidade de GEF. Né? Então, assim, eles têm que ficar se reinventando o tempo inteiro. Né? E a ajuda de vocês, dos advogados, da advocacia, ela é essencial, é muito importante. Ele deu até o diretor dessa unidade, ele deu um treinamento recente
sobre um sistema específico, que é a expedição de RPV, que estava também um negócio acumulado, foi desenvolvido, ele deu o treinamento. Poderia chegar e dizer, olha, está aqui o manual, vá lá, façam lá o que tem que fazer. Não, a gente tem que ter essa proximidade para chegar, fazer a cooperação. É chegar, mostrar como pode ser feito da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Ana, por favor, alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa, alguma colocação? Podemos seguir. Podemos, né? Então tá. Como eu citei fluxos ali, civil, comum, civil, GEF, ambiental, execução fiscal, criminal. Como eu mostrei os números lá atrás, nós temos essas... Cada vara ela tem um quantitativo diferenciado de processo. A tramitação mais rápida, mais célere, dependendo da matéria, uma vara civil, as ações que tramitam na vara civil comum, elas têm muito mais densidade, isso aí é lógico, tem muito mais densidade que uma civil que tramita no GEF. No entanto, a civil trabalha hoje aqui 6.000, 7.000 processos, com mais densidade, demora um pouco mais para proferir uma sentença. No civil, você vai fazendo em lote. Você pega aquelas demandas repetitivas sobre índices, sobre auxílio, os benefícios, auxílio-doença, aposentadorias, né? Então, assim, acaba que você vai trabalhando em lote nos processos. Não obstante, você tem que, nesses casos, né, auxílio-doença, por exemplo, você tem que analisar ali questão de perícia e tudo mais. Eu trabalhei em assessoria de turma recursal, então eu conheço um pouco das partes. Também trabalhei em assessoria de vara de GEF. Então, assim, as especificidades dessas unidades é que vai nortear, é que vai definir a forma como vai fazer a melhor gestão possível, né? Ana, pode passar para o seguinte, por favor, que aí eu acho que já é a questão da mesa de trabalho, que eu quero, se vocês já conheciam ou não, mas eu gostaria de apresentar para vocês, para ver como que ela se apresenta para nós. O PJE, dentro, para o usuário interno, ele trabalha da forma de tarefas, ele apresenta tarefas para nós. É uma lista ali ao lado direito, você observa uma lista de tarefas, né? E dentro das tarefas você tem a lista de processos, que aí eu quero que passe para a tela seguinte, que aí a gente vai avançando nas camadas. Quando eu clico na tarefa, aí ele já muda para essa tela. Então, aqui já aparece do lado esquerdo a lista de processos. Nessa tarefa aí, se eu não estou enganado, acho que tem mais de 300 processos, né? Isso é uma realidade muito comum nas varas cíveis e nas varas de GEF, que eu acho que é a maior parte de demandas dos senhores nessas áreas, né? Eu acredito, não sei se alguém aí atua na área criminal, né? Mas na Justiça Federal o forte é a área civil, o GEF, então, é o carro-chefe, né? Acho que só perde para a execução fiscal. Então, ali, você tem a lista de tarefas, e se você for olhar nas tarefas, você vê lá que a gente chama de o card, né? Vai aparecendo os cards dos processos. E ele tem algumas informações ali. Aparece número, aparece classe, aparece assunto. Esse card está menor porque eu acho que é uma versão antiga. Isso aí eu peguei na internet, fonte aberta. Mas nas versões atuais, e considerando algumas ferramentas que já foram desenvolvidas pelo tribunal para aprimorar, esses cards eles podem ser maior ou menor, com mais ou menos informações. Aí vai depender da gestão. Então, assim, essas informações que aparecem nos cards são as informações que vocês alimentaram quando distribuíram as ações. Aí aparecem algumas das informações, né, na distribuição das ações. Passa para o seguinte, por favor. Que aí no caso, eu peguei só um recorte ali. Se eu clico em um card, aquele ali é a abertura de um processo. Ele vai lá, abre essa tela. E aí aparece essa linha do tempo, de todas as tarefas, de tudo que foi lançado. Isso aí é um processo que está começando. Está lá a petição inicial e tem a lista de documentos. Então, as informações, quando elas são lançadas ali, para a pessoa que está lá na sua mesa de trabalho, que vai começar a fazer triagem de processos, na hora que ele vai vendo essas informações, ele vai descortinando, ele está lá na mesa de trabalho, com aquela lista de tarefas, que é aquele amplo. Clica em uma tarefa, já aparece a lista de processos. São informações que ele vai recebendo, que ele vai visualizando, e aquilo ali já vai sinalizando, opa, isso aqui é trabalho para, né, já vai
direcionando. Isso aqui ele já vai colocando etiquetas nas unidades, a gente trabalha com etiquetas. Nos processos físicos, eram aqueles escaninhos, armários. No sistema eletrônico, no PJE, a gente trabalha com etiquetas, lembretes, avisos. Então, assim, e isso é a partir das informações que são lançadas. Né? Alguém gostaria de falar? Eu tenho uma dúvida, que no preenchimento, no peticionamento, devem ter campos obrigatórios e campos livres, né? E aí eu acho que pode acontecer das pessoas, né, dos peticionantes, né, não preencherem todos os campos, ou não preencherem com a informação adequada, né? Qual que é a consequência disso? Exatamente. Essas informações, elas são valiosíssimas para a triagem na secretaria. O que acontece? Quando você coloca um nível de detalhamento maior, seja nas informações... Vamos lá, vamos só voltar um pouquinho. Obrigatórias e informações opcionais. Né? Nas obrigatórias, o ideal é que você coloque sempre a mais precisa, a mais correta possível. Né? Às vezes a pessoa não acha ali, poxa, eu não achei a classe correta, né? Mas busca a classe mais próxima possível. Né? No cível, talvez isso não seja muito comum. O cível o nível de detalhamento vai ter atenção maior na parte de assunto. Né? No cível, não. No cível você vai ter lá ação, procedimento ordinário, tem umas 2, 3 classes, mas tem outras classes que são mais específicas, principalmente em área tributária, na área de serviço público, né? Na área de saúde, tem umas classes específicas. Então, assim, o ideal é sempre buscar a mais apropriada para a situação que está sendo escolhida, né? Para o ajuizamento. Isso vale também para a questão da juntada de documentos e tudo mais. E quando você não utiliza, vou dar um exemplo, quando você não utiliza, por exemplo, uma classe que você não usou de forma indiscriminada, uma genérica, isso pode comprometer até a distribuição para a vara correta. Se você tem vara cível, uma vara cível com assunto especializado, o PJE, quando você escolhe a classe, no primeiro momento ele já diz, opa, aqui tem tantas competências associadas que podem ser disponíveis. Aí, quando você vai adicionando informações nas fases seguintes de peticionamento e distribuição, ele já vai afunilando. Opa, não, aqui só vai ter essa competência. Isso aí é uma coisa que a gente vai verificar quando eu for mostrar, né, oportunamente, todo o processo de distribuição, que eu quero mostrar isso aqui de fato para vocês. Né? Você, a cada avanço na distribuição do processo, o PJE ele vai afunilando, ele vai escolhendo, no final ele vai dizer, olha, para esse seu processo, com essa classe, com essas partes, com esse assunto, tem essa competência ou essas duas competências, você escolhe qual vai ser. Quando você usa de forma genérica, ele vai dar uma lista de competências, aí você escolhe uma ou outra. O que acontece quando você não observa esse caminho lógico? Pode ser que uma ação civil vá para uma vara criminal, como já aconteceu conosco, ou vice-versa. E aí, o que acontece? Atraso, vai que você tem uma liminar pendente, né? Aí você tem que falar com a unidade para redistribuir o processo, declinar, esse atraso. Então, assim, quando a gente tem esse zelo, né, observa esses detalhezinhos, vai fazer a diferença, o processo ele vai seguir o caminho que ele deve seguir de forma mais rápida. O Elton, esse caso ainda é mais grave, né? Quer dizer, uma demanda civil vai para uma criminal e lá fica, né? Até que a criminal recuse a competência. O contrário seria mais complicado, por quê? Porque a criminal, digamos assim, a distribuição é menor. O que a gente recebe de processos novos diariamente é menor. Só que a vara civil, não. Se você for olhar lá naquela tabela, por isso que eu trouxe a questão da tabela de números de processos, que ele dá as médias, ele coloca lá distribuição líquida, ambiental, 397 processos, isso considerando de janeiro a agosto, né, que é 2025. Vara de juizado, 7.700 processos de janeiro para cá. Então, a tarefa de triagem, de distribuição de processos novos é 100 processos, com certeza, por dia.
por mês, desculpa. Não, por dia, isso mesmo. Por dia, 100. Que é até na informação do colega, 100 processos. Então, imagina, você está com aquela lista de processos, aí o cara vai lá clicando um a um para verificar para onde vai jogar, conforme a organização da secretaria. Aí ele vai ver, eita, esse aqui é um assunto criminal, não tem nada a ver, o cara está pedindo uma restituição de bens apreendidos, ele está querendo uma liberação de valor de Bacenjude, e estava lá na linha do tempo da distribuição, da triagem de uma vara civil, de uma vara de GF, que é muito volumosa. Eu cheguei a fazer um cálculo aqui, eu atuo na unidade de família, e quando o advogado distribui de maneira equivocada e vai parar numa vara civil, existe um atraso de em torno de 6 meses no trâmite processual. Principalmente porque quando retorna para a unidade, nem sempre a gente consegue colocar na fila de despacho inicial. Então, pode cair no despacho comum e ter um prejuízo grande no processo. Mas seria interessante a gente saber dos alunos em que área, né, eles atuam, se é civil, se é criminal. Sérgio, Mariana. Concordo. Alô? Vocês me escutam? Olá. Oi? Sim. Eu pensei que meu áudio não estava funcionando aqui, mas era meu fone. Aí eu Está troquei. te ouvindo. Agora É foi. Marina, né? Chame Mariana, desculpe. Nada. Eu só gostaria de compartilhar que essa atenção em colocar a atividade certa, o assunto certo, é importante durante todo o curso do processo, porque hoje, por exemplo, eu pedi desistência de um processo e no momento de cadastrar a petição, eu não coloquei só como petição. Eu coloquei como pedido de desistência. E aí, automaticamente, eu vi que já foi feito concluso. E ali eu sei que já vai para a fila de pedidos de desistência, que pode até ser feito por lote, né? Então, assim, Exatamente. além do Você momento do atua aqui na protocolo do Bahia, né, processo, Marina? É porque, na verdade, aqui na Bahia o Tribunal de Justiça da Bahia, ele implementou 2 robozinhos, o Nemesis e o Aya. E aí, tudo que é homologatória, esses sistemas, acho que o Aya que faz a conclusão, né? E o Nemesis faz a sentença. Então, quando o advogado protocola com o nome correto, homologação, pedido de desistência, essas 2 inteligências artificiais já colaboram com a celeridade processual. Então, são dicas importantes que a gente precisa seguir para que o processo flua de maneira é, mais foi uma rápida. boa surpresa quando eu terminei de protocolar, ver que já estava concluso. É Perfeito. interessante. essa- Pode falar, à vontade. Eu achei interessante a dica aí da Marina, colega, porque realmente tem hora que, por exemplo, coloca ali como petição. Aí, quer dizer, já vai começar uma tramitação desnecessária e fora a movimentação de vocês também, né? E assim, e como todos nós somos seres humanos, também o cara também fica puto. Fala, rapaz, esse cara, petição aqui. A gente tem que falar a verdade aqui, né? Eu acho que eu sempre falo que às vezes a celeridade é um detalhe, igual a Marina tá dando aí um detalhe interessante. Obrigado aí, colega. Marina, o teu exemplo, você já até acelerou o que eu ia falar lá na frente, e a colega Mona Lisa tirou as palavras da minha boca. Mas obrigado, Mona Lisa. Porque, olha Agora, só... a Mona Lisa, ela é advogada ou é servidora? Servidora, né, Mona Ela é Lisa? servidora, né? Sou servidora da Justiça Estadual. Gestora. Aí Sou da gestora Bahia, também. Isso. da Bahia. Tá ok, obrigado. Alguém mais? Não. Ana, eu acho que passa para o slide seguinte, por favor, que eu acho que é onde eu quero chegar, né? Que é nesse assunto, nesse ponto que a Marina tocou e a Mona Lisa falou, né? Que aí vai linkar com aquele exemplo, aquele caso prático, né? Com a questão dos processos eletrônicos, há sempre a busca de melhorias dos sistemas e tal, tem se tornado corriqueiro, muito comum, o uso de ferramentas de automação, a criação de robôs, né? O uso de ferramentas de inteligência artificial, etiquetas automáticas. Marina, você falou da questão do peticionamento específico, você colocou determinados peticionamentos no PJE nosso aqui da primeira região,
Eu cito como exemplo contestação, apelação, na hora que é peticionado, já gera uma etiqueta automática. Por quê? Porque se identificou que essas movimentações elas têm que ter prioridade na tramitação. Então, quando vai para a etiqueta, e algumas unidades ela trabalham essencialmente em cima de etiquetas, ou o critério principal é etiqueta, na hora que ele chega, opa, tem várias etiquetas aqui de apelação, tem várias etiquetas aqui com informações de barra de declaração, tem etiquetas com peticionamento de desistência. Na hora, isso aí já tem uma tramitação, ele já corta o caminho. Ele corta o caminho. Porque não faz sentido, se você tem uma desistência de uma ação, para que esperar? Se tem uma informação, por exemplo, que é um declínio de competência, para que esperar? Não tem porquê. Tá entendendo? Então, assim, você tem hoje cada vez mais o uso dessas ferramentas, o uso de robôs para declinar, para descer processo, subir processo, principalmente quando são atividades que não tem conteúdo, não tem criação nenhuma por parte do servidor. Né? Então, assim, são só cliques. Ele vai ficar ali do dia inteiro clicando e tal, e quando ele tem um acervo grande, ele vai passar o dia inteiro. E aí, se você cria, teve até, eu esqueci o nome aqui agora, você cria uma ferramenta, um robozinho, que ele vai lá, não, se tiver as peças corretamente identificadas, ele vai lá, já faz a movimentação do processo. Se o robô ele chega e identifica um processo, não, essa peça não está classificada corretamente, esse processo vai ficar na fila. Aí depois o servidor vai ter que ir lá, opa, isso aqui não entrou porque não estava classificado de forma correta. Mas aí, nesse caso, esse caso que eu estou citando como exemplo, aí foi uma ferramenta criada para movimentação de processo do juizado, da turma recursal para o juizado, ou seja, do 2G para o 1G, que aí o servidor, quando lançou a certidão de trânsito, ele não colocou a especificação que era importante para o robô identificar. Mas é algo que serve de exemplo no peticionamento externo. Né? Se você tem uma ferramenta que vai identificar um determinado peticionamento, uma determinada peça, se não classificou corretamente, se não traz a informação correta, ele vai atrasar aquele fluxo que estava otimizado. Né? Então, aí... Opa! Só um minuto. E é importante essa classificação, não só na manifestação, né, na petição, evitar tanto quanto possível esse peticionamento genérico, mas também parece que é bem importante na classificação de documentos, né? Eu vejo isso muito eu atuo na Justiça Eleitoral, e na Justiça Eleitoral a gente tem um processo típico nosso, que é o registro de candidatura. E no registro de candidatura, existem alguns tipos de documentos que são essenciais a esse processo, que é, por exemplo, a declaração de bens do candidato, a identidade, várias certidões negativas, inúmeras certidões negativas de vários órgãos. E o que ocorre é o seguinte: se a parte não classifica esses documentos, ou se deixa esses documentos numa classificação genérica, documento de comprovação, ou algo assim, o que acontece? Isso é natural do ser humano. Então, o servidor, aquele que primeiro vai analisar esse processo, o que é natural? Ele vai pegar aquele que está muito melhor classificado, que ele já consegue à primeira vista, né? Verificar a presença das peças todas. E aí, consequentemente, aqueles processos em que abundam os documentos genéricos, as petições sem uma classificação específica, naturalmente não vão ficar para trás na análise da unidade. Isso é natural, né? Por conta até da gestão de querer analisar aquilo que já está pronto para ser analisado, né? E de uma forma... Principalmente quando você tem uma lista de tarefas que tem uma fila enorme de processo. É lógico que você vai, não, isso aqui já está na cara, eu vou mandar logo. Você já pega aquele que já está bem instruído. Instruído no sentido de você bater o olho na árvore do PJE e saber exatamente o que já tem ali, né? Exatamente, é isso mesmo, obrigado, Thiago. Né? Então, gente, tá aí, ó, a questão da gestão das unidades, né, que eu já toquei lá atrás, né? As unidades cada vez mais, o serviço público em modo geral, mas especificamente o judiciário, claro, a gente está falando dele, a gente
está associado a ele, né, firmemente, eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando cada vez mais para melhorar. Todos nós estamos fazendo isso. E aqueles que não estão fazendo, eles vão ficando para trás, eles vão começar, já estão começando a sofrer as consequências disso aí. Né? A gente vê, tem sido muito comum, acredito que vocês devem ter observado, o CNJ está batendo firmemente questão de produtividade, de unidade, juiz, né? Então, assim, eu penso, isso aí é um caminho sem volta e, sem dúvida, é algo que tem que ser buscado, a melhoria. A gente tem que fazer o serviço público funcionar. Né? O doutor Haddad, ele falou na aula inaugural, falou a questão do custo e tal. O custo do serviço público, o custo judiciário é alto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar, vamos fazer da melhor forma possível, vamos usar melhor esse recurso. Né? A sociedade espera isso da gente. Então, vamos contribuir. Né? E, volto para a fala inicial, vocês, os senhores e senhoras advogados, têm conosco seguir nesse projeto de melhorar cada vez mais, porque, assim, se a gente está inserido nesse contexto, então a gente tem esse compromisso, a gente tem essa responsabilidade e temos que abraçar a causa para fazer com que isso seja melhorado. E, por consequência, vai ser melhor, vai trazer resultados positivos para todos nós. Né? Então, aí você tem implementação de modelos de gestão atual, gestão dos riscos das unidades judiciais, busca de melhores resultados. Isso é um movimento que já é uma constante. Antes, eu posso falar rapidamente com um relato meu, eu estou até estourando meu horário. Né? Quando eu comecei no cargo de diretor, foi uma vara de execução fiscal, tinha um mundo de processos. Então, assim, naquele momento, processo físico, isso em 2006, já tem quase 20 anos isso. Né? Então, assim, lá a nossa preocupação era fazer muito mais processos, tal. E com o tempo, eu comecei a observar que a questão não era fazer muito. Porque não adianta você ficar fazendo muito e o processo não ia a lugar nenhum. Então, a gente tem que ter a visão de que o processo ele tem que chegar no seu objetivo. Não importa se ele é de natureza criminal, se ele é de natureza de JEF, se é uma ação de improbidade, se é uma ação civil, de serviço público. Qual é o objetivo? Qual é o alcance que ele tem que ter? Tem que ser concedido um benefício, tem que ser entregue um valor, tem que ser desbloqueado uma conta. Então, pronto, ele tem que chegar o mais rápido possível no objetivo dele. Né? Não é ficar, faz auto-ordinatório, faz ofício, volta, faz de novo, repete, faz retrabalho. Não, isso não. Isso não, isso é desperdício de recurso, e quando eu falo recurso, é de modo geral. É dinheiro, é esforço de servidor, é desgaste desnecessário, é reclamação. Isso tem que ser evitado ao máximo. Nós temos que melhorar o funcionamento do sistema de justiça. Opa! Eu tenho uma dúvida, a Mona Lisa até lançou uma dúvida que eu também tenho ali no chat, que é o seguinte, se os advogados... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Tá. É porque aqui eu não estou vendo o chat. Eu tentei abrir, sim. eu tô meio perdido, cara. Até o nosso colega Evânio, ele respondeu, né? A Mona Lisa tinha perguntado com relação à área de atuação de cada um deles, e o Evânio falou que a atuação dele maior é no juizado especial. Ah, tá aqui. Eu já acho que eu consegui abrir. Valeu. Tá, vamos lá. Seria até legal que os nossos colegas dissessem qual seria a maior dificuldade hoje deles com o PJE, o uso do PJE. O pessoal poderia colocar no chat aí qual a maior dificuldade deles hoje no uso do PJE. Se é questão de classificação, ou com a previsibilidade de andamento do fluxo do processo. Evânio, Marina, Sérgio. Oi. Pode, à vontade. De colocar no chat, eu acho, a minha maior dificuldade é o seguinte, eu acho a parte do peticionamento tranquila, eu acho essa parte, assim, a parte até que eu acho mais intuitiva, porque ele vai te guiando para o próximo passo, né? É só você ter um pouco de atenção para ser o mais fiel possível ao tipo de documento que você está juntando, o tipo de peça e tudo mais. E também se ater as ferramentas, né, de você poder colocar gratuidade de justiça, se existe pedido de tutela, essas coisas. A parte do peticionamento eu acho ok.
não é dificuldade, mas eu sinto que o PJE tem muitas ferramentas que são desconhecidas. Então, eu sinto que eu faço o básico, assim. Eu sei protocolar, eu sei peticionar, eu sei o básico, mas eu sei que tem ferramentas que podem ajudar e que a gente não usa muito. Por exemplo, eu sei de uma ferramenta por conta da minha época de estágio, que são aqueles envelopinhos, né, que a gente consegue acompanhar o prazo processual. Mas algumas unidades são bem fiéis àquilo. Você consegue ver todas as movimentações e publicações através daquele envelopezinho, e aquilo ali ajuda muito. Mas nem sempre você consegue verificar o prazo ali. Então, o que eu sinto é que a plataforma tem muitas ferramentas que eu desconheço. Então, não sei nem dizer assim qual é a minha dificuldade, porque talvez eu nem conheça a ferramenta. Eu sinto que eu só sei fazer mesmo o básico. Deixa eu só Marina, boa fazer. noite, Elton. Só um minutinho. Tá, bom. Aproveitando aqui o gancho da Marina, doutora Marina e de outros colegas, já pensando, né, no que nós vamos conversar um pouquinho na semana que vem. E sobre o EPROC, doutora Marina, a senhora conhece? Tem dores também, né? Tem Olha, eu aí vou ser algumas sincera, eu dificuldades? ouço é pró que eu já fico arrepiada. Eu não, mas por ignorância, porque eu não tenho nenhum conhecimento Entendi. com o sistema. E na época que eu estava no estágio, existia esse fantasma assim, vai implementar o EPROC, a gente vai ter que fazer um curso. É, Aí ficava todo mundo naquela tensão, mas eu não vamos tenho muito implementar, acho que em acesso. janeiro, aqui no Tribunal de Justiça da Entendi. Bahia, a partir de janeiro, vamos fazer a migração para o sistema EPROC. Os outros Então, advogados futuro, aqui né? presentes também têm esse fantasma do EPROC, até para saber como é que é o nível que a gente vai conversar aí semana que vem um pouquinho, ou não. Olha, eu até quero até complementar um pouco aqui, pegar um pouco o gancho da fala da Marina, mais uma vez. E eu também sou igual a ela, né? Assim, estou fazendo o basicão e eu também gostaria de, assim, eu acho que se vocês puderem, tipo, pelo menos apresentar o mínimo, né, de outras funcionalidades, que é aquela questão, fazer uma petição, distribuir um inicial, são coisas básicas, né? A Marina até falou sobre um envelopinho, que eu também não sei o nome. E aqui no Pará, o TJ do estado do Pará baixou uma normativa que é só a partir da publicação, porque é cômodo a gente acompanhar o prazo por ali. E aqui já no estado do Pará eles baixaram, o TJ baixou que não, que tem que ser a partir da publicação no DJE, que aí vai começar a correr o prazo nosso. Devolvendo a bola aí, Elton. Fica à vontade. Ok, Obrigado. 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 Marina, não é isso? Essa questão do envelopinho é na tua mesa de trabalho, certo? Não é na mesa de trabalho. Essa parte da visualização é igual ao que é para vocês, porque eu já trabalhei na justiça, eu sei como é. É a parte dos expedientes, a gente consegue acompanhar os expedientes, Ah, só que sim, você sim. entra no processo, né? Sim, Aí o que há acontece é que às expedientes. vezes você clica no expediente, não abre a decisão relacionada. Às vezes o ID está errado. E, enfim, e às vezes também vai aparecer naquelas notificações no curso do processo, né? Decorreu o prazo. Aí você lê aquilo, meu Deus, decorreu o prazo de quê? Às vezes uma coisa que não era um Porque assim, prazo, assim, não, não, essencial. é isso, porque assim, você vai fazendo, praticando os atos, vai saindo, e na hora ele vai lançando um monte de expediente, só que ele faz realmente confusão. E aí você tem que abrir lá na parte de expedientes para saber qual o prazo que passou e o que não passou, e o que ainda está em aberto. Né? Várias vezes já recebi ligações, olha, o prazo está dizendo aqui, o prazo, na timeline aparece, ó, expirou o prazo. Aí quando vai ver, era sei lá, um ato ordinatório, era alguma coisa mais para trás, e aquele de interesse ele ainda está em aberto. E aí você vai ter que verificar naquela aba expedientes, que é no processo mesmo, né? Quando se abre o processo. E aí do lado direito, naquele que a gente chama carinhosamente de menu hambúrguer, né? Assim, É, essa parte mesmo, a né? visualização é igual. Isso. Posso seguir, pessoal? A gente já vai caminhar aqui para o final, né? E aí o que eu
Só ficou comentei uma inicialmente. pergunta aqui, Elton, licença. Opa, Com diga, diga, relação diga, às diga. etiquetas, se os advogados têm acesso às etiquetas ou não, no fluxo deles. Se vocês Não, conseguem colocar etiquetas. Não temos, não. não. É uma gestão Eu interna. acho que não Etiqueta tem, não. é como uma sinalização, né? Que a gente É, consegue marcar alguns processos e aí fica eu mais acho fácil que para trabalhar. na mesa do advogado só pode fazer, eu acho que criação de algumas caixas, não é isso? Para você gerenciar, não é isso? Marina ou os colegas aí, os advogados. Eu não, sinceramente, eu não conheço isso aí, não. É, assim, eu Eu usei também não conheço. não, eu usei uma versão que era de treinamento, mesa de trabalho do advogado, eu posso até verificar e a gente conversar depois. Que ele tinha, pronto, você tem aquela lista de processos, e aí se você quiser, não, isso aqui é matéria tal, você pode criar algumas caixas para organizar melhor, tá entendendo? Eu não sei se isso ainda está valendo, ou se a versão que eu vi era uma versão já passada, mas foi algo que eu vi no final do ano passado, né? Eu achei interessante, né, para organizar. Se você tem, sei lá, 100 processos ali, aí você tem 100 de determinada matéria, e você vai, você pode criar umas caixas, é tanto que eu mesmo fui lá, criei umas caixas, e eu achei bacana, a forma de organização, achei bacana. Mas eu vou confirmar se isso ainda está valendo, se ainda nessas versões aí, tá ok? Então, gente, aqui, ó, como eu já tinha, já me caminhando para o final, né, eu acredito firmemente que o resultado de um sistema de justiça forte, eficiente, plenamente quem precisa, né, a entrega para a sociedade, ele depende do esforço conjunto, o esforço de todos aqueles que fazem parte do processo, né? O judiciário tem, sim, grande contribuição, porque ele é o gestor de toda essa tramitação do processo. Então, assim, o peso maior está em cima dele. Mas todos aqueles que fazem ali a interação, eles também, né, na medida em que faz, buscando sempre da melhor forma possível, pode ter certeza, aí é a busca do melhor dos mundos, né? Então, assim, o protagonismo da advocacia para um resultado muito efetivo, com muito resultado e de satisfação e de satisfação para a sociedade, isso aí passa necessariamente por um trabalho colaborativo, cooperativo de todos. Não é responsabilidade somente de um ou de outro. É todos ir trabalhando com convergência dos interesses. Tá ok, gente? Elton, Oi. então, eu acho que a mensagem que a gente leva para casa hoje é que como o judiciário é um pouco opaco, né, e quem está, o advogado que está do outro lado do balcão, às vezes ele não domina todos os. Obviamente, ele não tem noção de todas as ferramentas que estão disponíveis, como a Marina falou, né? E também não domina a tramitação. Às vezes a pessoa que está usando o sistema de tramitação do outro lado acha que pode deixar uma coisa mais ou menos, né? Uma classe processual mais genérica, pode deixar uma informação menos precisa e que vai dar tudo certo. Vai dar certo. A questão é que, ao fazer dessa maneira, o seu processo pode demorar 6 meses a mais do que se você tiver uma atenção um pouco maior ao detalhe. Acho que esse é um detalhe muito importante, né? Outra coisa que eu vi é que a Marina falou, não, eu acho que eu gostaria de saber mais sobre as outras ferramentas, né? A gente daqui a pouco nós vamos fazer um aprofundamento, tá, Marina? No processo do curso, essa agora é uma passada inicial, né? É uma conversa inicial para entender também o contexto de vocês. Quando a gente for aprofundar, a gente traz para vocês. Eu gostei da sua observação. A gente traz essas ferramentas, essas possibilidades que existem, né? Com o PJE e também com o EPROC. Agora, o que eu queria perguntar para vocês, obrigado, Marina, você falou maravilha, né? Aguarda que vai dar tudo certo. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é se, sob o ponto de vista do advogado, se faz sentido
isso que a gente está trazendo para vocês, esse foco, né? Faz sentido a gente dedicar um tempinho do curso para entender o sistema de tramitação? Quer dizer, isso parece muito abstrato para vocês ou é uma coisa que faz sentido e a gente precisa mesmo aprofundar? Olha, eu sinceramente eu gostei demais desse bate-papo que a gente está tendo aqui, dessa aula, né? Que para mim é uma aula. Eu trazer esse outro lado que nós advogados não temos não recebemos essa informação, né? É muito interessante. E são pequenas coisas que formam que traz a agilidade do processo. A Marina mesmo deu exemplo aí. Quer dizer, e a Mona Lisa confirmou, né, que é desse jeito. Quer dizer, já falou que tem inteligência artificial. Eu acho que a tendência agora toda é essa. Outra coisa que eu acho também interessante nós trazermos é algo sobre a inteligência artificial, que isso aí não tem como a gente ficar fora disso. Outra coisa, aproveitando aqui, uma coisa que os advogados têm, eu pelo menos tenho, eu também que eu falo também, muitos colegas também falam que também tem a mesma dificuldade com a questão de cálculos, né? Para você calcular para você calcular uma execução, para calcular, enfim, para você chegar num valor de uma ação, para calcular o próprio valor da causa. Às vezes tem ação que é simples, tem ação que não é tão simples. É outro insight que eu acho que nós poderíamos também trabalhar. Isso é uma ideia que eu estou dando aqui, tá, gente? Muito interessante. O Evânio também falou aqui. Obrigado, viu? Obrigado, o Sérgio. Ah, nada, disponha. O Evandro falou, não, funcionalidade desconhecida que facilita a atuação e garante a celeridade. Então, o Evandro está na mesma linha lá da Marina, né? Que eu acho que é a gente tentar buscar essas ferramentas, né? Que o PJ eventualmente disponibiliza, né? E que no nível básico, que é o nível mais superficial que as pessoas usam, né? Elas não chegam lá, elas não conseguem chegar lá. A gente vai atrás desse aprofundamento aí. Eu acho que tá bem interessante, pessoal. Eu queria fazer a última pergunta, se está claro para vocês que ó, nós estamos fazendo uma primeira passada, né? E vamos aprofundar, então, no momento posterior, tá? Quer dizer, hoje exatamente a gente não entrou nos detalhes, né, Elton? Em todos os detalhes que você desenhou. Sim. Não, até porque a gente ainda vai mostrar as telas, né, os pontos sensíveis, aquilo que realmente que fazem a diferença. Tá joia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aline, Evânio, Sérgio, Tassiana, Marina. Muito obrigado pela explanação, né? O Elton, você, a Mona Lisa e os demais aí. Tá bom, Rodolfo? Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigada Joia, também, pessoal. gente. Foi ótimo. E Muito queria obrigado, endossar também o Sérgio. que o Sérgio falou em relação aos cálculos, viu? Faço força. Se a gente se a gente puder ter esse esclarecimento também sobre alguns cálculos, é uma coisa que pega. Às vezes não Custas tem também, estima, né? Acho que pega bastante para vocês a parte de custas. pega. É Já tem esse interessante estigma, né? também, Mas além desse qual, estigma de advogado não é, saber fazer conta, é porque às vezes é complicado mesmo, tá? é porque enganam a gente, né? Eu lembro que o É, Sérgio perguntou se eu era advogada, na verdade todos nós somos, só que licenciadas por conta que a OAB não permite, né, que os servidores advoguem. Sim. Mas assim, a gente entende a dor de vocês e um dos pontos também que a gente vai tratar é com relação à forma de protocolar, porque existe uma forma, pelo menos aqui, Elton, no TJBA, se o advogado peticionar como juntada, ele não cai, essa petição não cai na fila de documentos não lidos, ela fica num limbo.
Então, todas essas dicas nós vamos tratar de maneira mais aprofundada, mas é importante ouvir vocês, saber realmente o que faz sentido e para a gente fazer essa construção coletiva, Uma focada no pergunta, Mona resultado. Lisa. É uma Oi, pergunta. Por exemplo, Clara, igual você está falando, TJ Bahia. isso. O que ocorre aí? Como é o mesmo sistema, tu acha que ocorre também no TJPA, por exemplo? É bem possível. E aí, por isso que algumas petições são lidas mais rapidamente do que outras. Porque se Tem. cair no limbo, a gente vai levar pelo menos 100 dias para alcançar essa petição. Então, é importante que vocês façam o peticionamento correto. E aí vai cair numa fila específica que fica na nossa tela principal. E essa outra não, fica dentro de uma outra caixa, mas, assim, demorado do servidor achar essa petição. Então, é E Mona importante. Lisa, Oi, essa petição vai ser igual aquele dinheiro dos traficantes que fizeram hoje a mega operação, né? Tava no bolsão lá. isso. Fica tipo num bolsão, é. Fica no Fica bolsão pensando. lá. E aí é Desculpa a ruim para a brincadeira. unidade, porque pode ter também uma urgência, e isso a gente responde se a gente não localizar, e também é ruim para vocês. Então, o que a gente puder é facilitar a vida de você, a vida do judiciário de modo geral, porque nós atuamos em cooperação. Então, vai ser bem interessante. Se eu pudesse pedir um favor para vocês, Marina, Sérgio, todo mundo que está, né, nessa sintonizado nessa rádio aí, fazer uma lista de cálculos que vocês veem dificuldade, para a gente talvez desenhar um conteúdo nesse sentido, tá bom? É claro que não tem jeito de fazer uma lista extensa, né? Mas se for possível, a gente ter uma lista básica, a gente pode desenvolver conteúdo nesse sentido para vocês. Eu acho, professor, que a Mona Lisa ela já até tocou em outro ponto que eu nem toquei, que é a questão das custas. Eu acho que assim, as custas é interessante também, é um outro problema, porque pensa bem, isso tudo trava muito a gente. Custas, essa questão de cálculo. O cálculo, vamos dizer o seguinte, uma execução de sentença é uma própria distribuição de uma ação. Tem algumas ações que é mais complexo a gente chegar no valor da causa. É esse tipo, é só dar uma pincelada mesmo, assim, não tem muita. Tá Ô, bom. Sérgio, ô, Vamos fazer essa Luiz. lista. Ô, Sérgio, avançando um pouco mais nesse raciocínio, nessa ideia que você trouxe, vocês acham que faria sentido, que seria interessante um aplicativo que fizesse esses cálculos para vocês? Com certeza. Um aplicativo que a gente fosse disponibilizasse vários módulos, por exemplo, um módulo de custas em que você lançaria nele os parâmetros de cálculo, por exemplo, do tribunal. Você tinha dito que atua no Tribunal do Pará e também em Tocantins. Isso. Muitas vezes a sistemática de cálculo não é a mesma, né? Às vezes É porque muito provavelmente é bem diferente um dos outros, um é né? PJ e o outro é PROC, né? É complicado. E até para chegar no valor, às vezes, muitas vezes são parâmetros de cálculo diferentes. Faria Isso. sentido um sistema, mesmo que mais simples, que fizesse esse cálculo? Por exemplo, talvez uma planilha do Excel? Planilha? Completamente, eu acho. Tudo que eu acho que puder nos ajudar e auxiliar em termos práticos, assim, porque Sim. nós estamos cansados de muita coisa, igual nós estamos aqui, coisa simples, igual você está dando essa ideia. É uma coisa prática, é pegar É ali e algo colocar mais na prática, é rápido. algo que está na mão, não é para a gente ficar assim, Um excesso conversando, de informação, né? É algo que vai desnecessário, direto ao entendeu? ponto. Direto ao Sim. ponto, ponto, é aquilo ali. Você atua na área criminal também, Sérgio? Não, mas meu irmão atua, Não. que é meu sócio, né? Olha. Uma das dificuldades, eu já atuei na área criminal, e uma das dificuldades maiores que eu tinha era fazer cálculo de progressão de regime, Tá aí. para peticionar a progressão de regime
pro recuperando. Uhum. Esse aí seria, depois até você pode trocar uma ideia com seu irmão e até inclusive trazer para a gente aqui, se seria interessante adaptar também esse sistema que talvez a gente possa desenvolver, ou de planilhas do Excel, que calculasse progressão de regime, prescrição, que é muito É, interessante, cálculo de pressão. prescrição. Inclusive, a gente 109, pode né? isso aí tem. Pressão, é 109, né? Pressão. Oi? É o 109. 109, é o famoso 109. Nós poderíamos até desenvolver, pensa comigo, um módulo de cálculo de prescrição pela pena em perspectiva. Mas É? você é Muitos advogado, advogados iam Thiago? gostar disso, hein, Sérgio? Você é É? advogado ou não? Eu já advoguei. Ah, tá, mas Eu você... advogava justamente na área que você e o seu irmão atuam. Eu era advogado privado na área criminal, Uhum. e aí depois eu fui advogado público. Ah, Aí tá. eu estou aí mais na área de consultoria, né? Na área de consultoria administrativa. Tá, mas você hoje está licenciado também? Estou licenciado. Ah, você tá. Hoje eu trabalho na Ô, Justiça Eleitoral. Mas de qual estado? Minas Gerais. Ah, de Minas. É de Você está Minas. lotado em BH mesmo? Não, no interior de Minas Gerais, em Barbacena. Ah, é Barbacena. Uma das cidades mais frias do Brasil. Olha aí, tá Pode ter vendo? certeza disso. Na Serra da Mantiqueira, né? Aqui a temperatura nunca passa dos 15. Pode ter certeza disso. Travou? Bom, Ô, Sérgio, então a gente vai junto com vocês, vamos construindo essa diretriz. Acho que a sua tela travou, Sérgio. parece que o Sérgio É, caiu. caiu. Vamos ver. Mas, olha, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? E a semana que vem tem mais, né? Semana que vem nós estamos com o professor Rodolfo, fazendo a nossa apresentação, né? A nossa discussão sobre o EPROC. E mesmo para quem não trabalha muito com o EPROC vem aí, Uhum. né? Cada Isso é vez uma mais, né? realidade inexorável, né? Uhum. E o PJ, o TJ de Minas Gerais também já aderiu, Bahia já aderiu, Tocantins, quer dizer, está havendo uma onda aí que eu acho que é inexorável, que vai haver uma substituição do PJE, talvez o PJE vai ficar só com a Justiça Trabalhista, que está muito, muito avançado lá na Trabalhista. Então, talvez seja a última a substituir. Mas o EPROC está vindo aí. Então, é de interesse, e a gente aguarda, a gente espera ter vocês na semana que vem. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite para Prazer vê-los vocês. aí. Boa noite. Um abraço. Boa noite a Sucesso. Boa todos, noite. pessoal. Boa Até semana noite. que Boa vem. noite. Boa Até. noite. Tchau.